Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora vocês estão vendo isso, então é boa ou bom, qualquer coisa. Tudo bem com vocês, gente? Prazer estar aqui novamente. Vocês lembram? Eu já dei para aqueles que têm o hábito de assistir às aulas, né? Eu estive aqui com vocês já na disciplina em que nós discutimos a história, os conceitos, né, de empreendedorismo, conversamos a respeito disso. E agora, eu, professor Vitor, e eu tenho um detalhe, hein? Naquela época vocês me conheceram, eu ainda não era doutor em comunicação. O que que isso significa? Não muita coisa, mas vocês lembram e vocês deram sorte ainda para mim. A minha defesa aconteceu de forma muito boa e cá estou agora, né, com este título aí de DR, Doutor Vitor Lopes Rezende. Não significa lá grandes coisas, é, tem efeitos práticos, mas, né, sim, o que a gente faz com isso. Títulos são muito importantes desde que a gente saiba utilizá-los em benefício das pessoas com quem a gente convive, não é? Então, fica aí a reflexão do dia. Parecia Ana Maria Braga agora, não parecia? Ah, olha só. Vamos lá, minha gente. Esse vídeo é para eu fazer uma apresentação. Não vou me apresentar porque vocês já me conhecem, né? Da disciplina passada e também porque nós teremos aí a oportunidade de estarmos juntos em aulas síncronas e presenciais, né? Então, essa apresentação ela vai ser devidamente feita nesse momento. E o objetivo desse vídeo agora é para vocês conhecerem essa disciplina. Então, vamos lá dar uma olhadinha no que nós temos de características do comportamento empreendedor, gestão de pessoas e administração de conflitos, que é essa disciplina com a qual nós estamos juntos, ou na qual nós estamos juntos neste momento. E aí, deixa eu tirar minha carinha daqui, ó, porque eu estou atrapalhando a leitura. Muito bem, agora estou no lugar adequado. O que nós temos na ementa dessa disciplina, minha gente? Veja só. Primeiro, nós vamos trabalhar com as características do comportamento empreendedor. Vocês devem lembrar disso porque eu já falei um pouquinho lá naquela primeira disciplina nossa sobre isso. Mas vamos reforçar, porque tem coisas aqui muito importantes da gente entender, né? Que é aquela pessoa que está sempre buscando uma solução, criatividade, uma certa curiosidade que é quase que permanente da pessoa estar tentando encontrar novos meios para fazer as mesmas coisas, né? Então nós vamos ver essas características todas aí. Vamos também falar sobre tipos de liderança. Esse tópico é muito importante. Eu gosto muito de falar sobre isso porque criou-se, né, na cabeça da sociedade uma percepção de que a liderança é algo que nasce com o indivíduo, né? Você já deve até ter escutado isso, eu imagino. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que, né, uma pessoa líder é algo que vem inato com ela. Ela é daquele jeito, ela nasceu daquele jeito. E isso de fato acontece, né, gente? A gente às vezes vê crianças com uma capacidade de mobilização das pessoas, de aglutinação aí, de outros que pensam da mesma maneira, mas não é só isso, né? Isso, obviamente, acontece. Tem gente que tem esse perfil, mas esse perfil de liderança, ele pode ser trabalhado. E aí a gente vai ver, né, como é que isso pode ser trabalhado, que tipos de liderança a gente tem. Vamos falar sobre negociação, colaboração e administração de conflitos, que é muito importante para que qualquer equipe seja uma equipe com unidade, uma equipe que tenha um processo fluido, que as coisas aconteçam ali com aquele grupo de uma maneira a privilegiar a organização, ou seja, o todo, né? Não os indivíduos apenas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tudo isso tem muito a ver com aquilo que a gente chama de
características do comportamento organizacional, ou seja, um ambiente que envolve qualquer tipo de organização. Nós vamos também ter um momentinho para a gente falar sobre isso, tá? O que que é comportamento organizacional, o que que é clima organizacional, como que essas coisas influenciam para o bom andamento de uma equipe como um todo, tá bem? No nosso quarto tópico aí, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, os princípios básicos, né? Claro. E aí, nesse sentido, a gente vai falar sobre equipe, comunicação e delegação. Delegação do quê? De responsabilidades, né? Então, como é que a gente trabalha dando às pessoas autonomia, mas uma autonomia que a gente chama de uma autonomia de certa maneira, controlada também, para que a pessoa tenha as responsabilidades e saiba exatamente aquilo que ela precisa fazer. Então, dentro daquilo, ela precisa ter autonomia para trabalhar, né? E para ser a ela delegado, né, determinados objetivos, determinadas funções, responsabilidades e por aí vai, tá bem? Nosso sexto tópico aí, vocês estão vendo etapas do processo de negociação. Então, a gente está falando aqui, minha gente, negociação, né, entre pessoas que estão trabalhando ali, né, dentro desse processo, tá? É, como é que essa negociação tem que acontecer, né? Porque muitas vezes eu quero uma coisa, a outra pessoa quer outra. E aí, como que nós encontramos um meio do caminho? Como é que a gente chega num resultado que seja favorável, que seja satisfatório para todos os lados? Geralmente, esse resultado não vai ser, né, o mais satisfatório para todos. Pelo contrário, por isso que há a negociação, né? Esse resultado vai ser o que satisfaz a ambas as partes, né? Mesmo que você precise ceder um pouco em algumas coisas. E, por fim, nós vamos ver aí as variáveis do processo de tomada de decisão, que é algo também muito importante, né? Tomar decisões é normalmente algo inerente, ou seja, algo que está ligado às funções de gestão, não é isso? De gerência. Quando a gente fala de comportamento empreendedor, a gente está falando de, muitas vezes, de uma pessoa ou, né, de poucas pessoas que precisam tomar essas decisões para um conjunto de coisas funcionar. Então, nós vamos ver aqui, né, que variáveis, ou seja, que elementos são importantes para a gente pensar esta tomada de decisão da melhor maneira possível, tá? Incluindo aí, compreendendo também os riscos que são ligados a essas decisões. Toda decisão que a gente toma tem risco, tá? O que a gente precisa fazer sempre é tentar minimizar esses riscos, tá? Ou conhecê-los para caso, né, eles aconteçam, a gente ter planos de gerenciamento de crise, né, planos de correção, de retomada. Então, é importante a gente entender que toda decisão envolve risco, né? Porque quando eu faço uma escolha, ao mesmo tempo eu faço uma renúncia ou várias renúncias, né? Então, se eu escolho passar um domingo inteiro estudando para um concurso que eu quero fazer, eu vou renunciar ao meu lazer. Isso vai trazer impactos para a minha vida, né? Ao contrário, se eu estudo, se eu escolho passear durante o dia inteiro, né, isso vai também trazer, eu estarei renunciando o tempo que eu poderia estar estudando. E isso também vai trazer impactos para a minha vida. Então, o que eu preciso aprender é medir esses impactos, né? Que, no sentido do comportamento empreendedor, nos farão compreender melhor que decisões podem ser as mais adequadas, as mais assertivas para aquilo que a gente precisa. Tudo bem? Beleza? Então, vamos que vamos. Eu peço de coração que vocês e relembro algumas coisas aqui, né? É, é importante vocês assistirem às aulas, mas peço de coração porque vocês estão fazendo uma graduação, gente, uma graduação não, mentira, uma pós-graduação de qualidade, né? Apesar de muitas vezes as pessoas não enxergarem o ensino à distância como ainda, né, como um tipo de ensino
de qualidade, porque há preconceito, há ainda nós estamos, digamos, numa fase inicial desse processo, né? Ele cada vez mais é uma realidade. Agora, não se esqueçam que, assim como qualquer curso presencial que vocês façam, é importante, é imprescindível que vocês frequentem as aulas, né? Então, eu vou pedir de coração, encarecidamente, que vocês assistam às aulas, vejam os conteúdos que são colocados, né? Estudem aquilo que foi planejado aí nessa linha de vocês, porque este roteiro de estudo ele foi planejado com muito carinho por mim e não só por isso, né, com muita metodologia e, pensando nas melhores ferramentas pedagógicas para vocês não terem tanto trabalho e conseguirem, ao mesmo tempo, extrair o máximo desses conhecimentos, tá. Então, por favor, assistam. Eu acompanho os relatórios de participação e, ao final, eu lanço as faltas baseadas nesses relatórios de participação, tá. Então, para vocês não terem problemas, e também para que vocês absorvam o máximo possível, organizem a rotina de estudo de vocês, para que vocês consigam, passar por essas 3 semaninhas aí com tranquilidade, tá bem? Um grande beijo para todos e até a próxima.